Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor fez por nós, por todas as coisas que o Senhor faz por nós, por todas as coisas que o Senhor ainda fará por nós, Deus. Obrigado, Pai, por entregar o seu Filho unigênito, Pai, o seu único Filho, Pai, para morrer no nosso lugar, Pai. Obrigado, Senhor, pois o Senhor entregou o Cordeiro Santo, sem pecado algum, e o fez pecado por nós para que fosse cumprida a sua justiça. Senhor, agradecemos, Pai, por sermos alcançados, Deus, pela sua graça, Senhor. Muito obrigado, Deus, por ter nos tirado do fundo das trevas, Pai, do fundo dos mares, Senhor. O Senhor nos encontrou, Pai. E hoje estamos aqui, Senhor, perante Ti, Senhor, buscando a sua vontade, Pai, buscando as suas obras, Senhor, buscando o seu reino, Pai. Traga-nos hoje, Pai, a revelação da sua palavra, Deus. Traga-nos hoje, Pai, tudo que o Senhor quer falar conosco, Pai, tudo que o Senhor tem falado comigo, Pai. Que o Senhor possa me usar, Pai, que seja somente o Senhor aqui, Pai. Que o seu Espírito Santo nos preencha, Pai, essa manhã, para que a gente possa entender, discernir e compreender, Pai, os seus propósitos para a terra, Pai, os seus propósitos para a humanidade, Pai, os seus propósitos para a história, Senhor. Sabemos que em seu Filho tudo é consumado, Pai. Então agradecemos, Pai, e pedimos a sua presença aqui hoje, Deus. Em nome do seu Filho. Amém. Vamos abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Amém? É o capítulo todo. O livro e o cordeiro. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com os 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre e sempre. Os 4 seres viventes
disseram ao final: Amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Amém? Então, a maioria de nós aqui sabemos que João, nesta época, já era idoso, ele pastoreava em Éfeso antes, e logo após ele foi preso, foi deportado para uma ilha vulcânica, isolada, pelo imperador Domiciano. Nessa época, esse imperador ele perseguia muito a igreja, perseguia muito os cristãos. Os cristãos eles estavam sendo queimados, estavam sendo mortos, esfolados, crucificados. E nessa época ele acabou deportando João para essa ilha, né? E João ele foi preso nessa ilha isolada, era uma espécie de colônia penal. E neste lugar, João ficou isolado na solidão, basicamente para morrer na solidão, pois todos os outros apóstolos já tinham sido martirizados, já tinham morrido. Ele já era bem idôneo. E nessa esperança quase acabada de que a igreja ia morrer, que a igreja ia acabar, quando as portas do mundo se fecharam para João, as portas do céu se abriram. E Deus chamou ele para o céu para dar a revelação de toda a história, das coisas que em breve devem acontecer. Então vamos para o texto lá. No verso 1 diz: Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. O que João vê quando ele sobe aos céus? Então ele chega e vê alguém assentado no trono com o livro da história em suas mãos. E esse alguém ele não tem como ser descrevido por palavras, não tem como descrever ele. Mas no capítulo 4 de Apocalipse, um capítulo antes, se a gente for ver o contexto da história, no capítulo 4 ele é descrevido como aparência de pedras preciosas, aparência de jaspe, aparência de sardônio. E em volta do seu trono tem um arco-íris de esmeralda, representando a sua misericórdia, a sua aliança. Mas também diz a palavra, também diz no capítulo anterior, que também do seu trono, ao mesmo tempo que tem um arco-íris de esmeralda, também saem vozes e saem trovões de autoridade. Porque o mesmo trono, que é um trono de misericórdia, também é um trono de juízo. Então na mão dele há um livro selado com 7 selos. E na maioria das vezes a gente pode ver esse número, né, o número 7 na Bíblia, é um número qualitativo, então é um número simbólico, né? É um número que significa perfeição, é um número que significa algo completo, algo fechado, inteiro, perfeito. E ele vê que esse livro ele está escrito por dentro e por fora, então não tem espaços para adicionar nada, nem mais nem menos. E naquele livro nada foi omitido, tudo está completo, tudo está perfeito, pois está selado com 7 selos. Essa é a interpretação dos selos. Então esse livro está escrito tudo sobre os mistérios da história da humanidade, sobre os propósitos de Deus para nós e para nossa eternidade. Pois é o livro da consumação de todas as coisas. Então, foi isso que João se deparou primeiramente quando ele subiu aos céus. Então, a gente começa a pensar, né? Para onde caminha a história, né? Para onde caminha a história? Pois ali a gente consegue ver que João, ele começa a se desesperar, pois ninguém é encontrado digno de abrir o livro. Mas a gente vê para onde caminha a história. O homem ele não consegue resolver os problemas do homem. O homem não consegue discernir
O homem não consegue interpretar, entender ou conduzir o fim da história para um fim glorioso. Então, basicamente, a gente entende duas interpretações básicas, meio geral, como o homem vê a história, né? Temos a interpretação grega, filosófica grega, que a história é cíclica. Então, tipo, para eles a história é sempre um ciclo, nunca termina, né? Ela não tem uma meta, não tem um objetivo, não tem um final. E é isso que os gregos pensam, e isso se espalhou pela humanidade, e muitos pensam assim. Mas a gente também tem a visão dos existencialistas, que são pessimistas, né? Que acreditam que a história não tem um final, a história não tem um rumo, a história não tem sentido. Da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu preciso, qual é o meu propósito na Terra, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer para minha vida não ser banal, não ser para que a minha vida não escorra pelos meus dedos e tudo acabe e minha vida seja em vão. Então, a visão da maioria das pessoas no mundo é assim, que elas não têm um objetivo de vida, elas não têm um objetivo de história, elas não sabem para onde caminha a história delas, elas não sabem como encontrar o caminho certo para a vida delas, elas não sabem como encontrar a meta, o objetivo da eternidade, que são os planos de Deus para nós. E é isso que está escrito nesse livro que João vê quando ele sobe aos céus. Mas vemos aqui no capítulo 5, né? Vamos lá para o verso 2 e 3. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então, nesse momento que João chega aos céus e vê o livro na mão daquele que está sentado no trono, um brado forte de um anjo poderoso fala: quem é digno? Quem é digno de abrir esse livro? E aí começa uma pesquisa no céu, né? Uma pesquisa cansativa nos céus. Quem é digno? Porque ele fala que nos céus não é encontrado. Então, os anjos não são dignos, os serafins não são dignos, os querubins não são dignos, os 4 seres viventes não são dignos, os 24 anciões não são dignos, Abraão não é digno, Isaac não é digno, Jacó não é digno, Maria não é digna, ninguém é encontrado digno ali, nos céus. Então eles vão e começam a fazer uma pesquisa na terra para encontrar alguém digno de abrir o livro. Mas eles veem que os filósofos não são dignos, os maiores reis não são dignos, os maiores governantes não são dignos, os maiores médicos não são dignos, os maiores filósofos, futurólogos não são dignos de abrir esse livro. Então, nessa pesquisa feita na Terra, eles também não encontram ninguém digno de abrir esse livro. Então, eles começam a fazer uma pesquisa debaixo da Terra. E eles também veem que o diabo não é digno, os demônios não são dignos, as pessoas condenadas, atormentadas não são dignas de abrir esse livro. Em nenhum lugar no universo é encontrado alguém digno de abrir aquele livro. Ninguém é capaz de discernir o seu futuro. A gente chega a esta conclusão. A gente olha para todo... tem muitos erros, muitas pessoas vão em cartomante saber o futuro, mas nada, nenhuma pessoa, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, podem discernir o seu futuro. É um erro pensar que a gente pode encontrar aqui alguém que possa discernir o nosso futuro. E então essa grande questão, essa grande pesquisa é frustrada por causa que não é encontrado um digno. E é um digno procurado, eles estão procurando um digno de abrir o livro. E isso gera uma grande angústia. Isso gera uma grande angústia em todos, principalmente em João, que está recebendo essa visão, pois ele acredita que foi frustrada essa ida ao céu.
E a grande questão aqui é: quem é digno de abrir o livro? E a grande constatação é que ninguém foi encontrado digno, nem de abrir, nem de sequer olhar para o livro. E a grande decepção: João chorava muito. E por que ele chorava muito? Porque ele estava angustiado, desesperado, que a humanidade não tinha alguém digno de abrir o livro para consumar toda a história e proporcionar a eternidade para todos. Vamos ao verso 4. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. No verso 5. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então aqui, no verso 5, a gente já começa a enxergar a grande questão sendo resolvida. Porque o digno procurado, enfim, é o digno encontrado. Eles encontram, então, alguém digno. E um dos anciões bate nas costas de João e fala: não chore, não temas, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Ou seja, ele diz aqui, enfatiza que ele venceu para abrir o livro. Ele venceu. Pois aí é encontrado um consolo para nós, né? Aí é encontrado um consolo para João, naquele momento da revelação de todas as coisas se concretizando na história. Então a gente já vê um consolador ali. A gente já vê o consolo chegando para resolver todas as coisas. A solução está na mão de Jesus. A solução está na mão daquele que é. A solução está na mão daquele que sempre existiu na eternidade. A solução está na mão daquele cordeiro que foi entregado para ser morto no seu lugar, para ser morto no meu lugar, para ser morto no nosso lugar, para que a justiça de Deus fosse concretizada nele. Pois a justiça de Deus era para ser concretizada em nós que somos pecadores. Mas ele se fez pecado não tendo pecado, para que a justiça de Deus fosse cumprida nele. Então é na mão deste ser maravilhoso, supremo, sublime, que está a solução. No verso 6, então, depois de ele ser consolado pelo ancião, no verso 6, João começa a descrever o que ele está vendo. Então, no verso 6, assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Então aqui, depois eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto. Interessante aí a visão de que João teve. Interessante é porque ele olha, quando ele olha, ele espera ver um leão da tribo de Judá, ele espera ver a raiz de Davi. Pois o ancião bateu nas costas dele e falou: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E nessa ele olha procurando um leão. Mas naquele caso, pois o leão da tribo de Judá, né? Pois Jacó, ele foi uma profecia que Jacó deu para Judá, que ele seria um leão. E Jesus veio da descendência de Judá, da tribo de Judá. Então por isso ele é chamado de leão da tribo de Judá. Ou também a raiz de Davi, que é a descendência de Davi, pois Davi era da tribo de Judá. E, por exemplo, Jesus não poderia ter vindo da linhagem de Saul, pois Saul era da tribo de Benjamim. Então, voltando para o verso 6,
ele olha procurando um leão, um cordeiro, um leão, a raiz de Davi, mas quando ele olha, ele se depara com um cordeiro, ele vê um cordeiro. E em que posição está esse cordeiro? Esse cordeiro ele está em pé. Ele está em pé, em posição de ação, em posição de combate, em posição de autoridade. É assim que Jesus aparece no final de tudo, como um cordeiro sempre com a sua marca, como tendo sido morto. Aqui está escrito no verso 6 que a gente pode ver aqui. Como tendo sido morto, ele olha. Ele tem uma característica, aquele cordeiro. Ele pode olhar e ver a sua marca. Ele está como tendo sido morto, mas ele está em pé. Ele está em autoridade, em posição de ação e combate. Vemos na palavra também que o cordeiro está no centro do trono. Podemos ver ali, vocês podem me acompanhar ali no verso 6 ainda. Ele está no centro do trono. Ele está no centro dos seres celestiais. Ali naquele momento, naquela sala celestial, ele está no centro do trono. Ele está entre os seres celestiais, como estando no centro do universo. Irmãos, é muito sublime isso, muito lindo saber disso, muito maravilhoso entender que o Cordeiro está no centro do universo, que todas as coisas, ele está no centro de todas as coisas e todas as coisas acontecem através dele. Bem também com as características do Cordeiro que ele vê como 7 chifres, representando a sua onipotência, a sua força, a sua segurança. Então podemos ver ali, novamente falando, o 7 é um símbolo de algo completo, algo perfeito, algo inteiro. Então ali podemos ver no final de todas as coisas a visão de um cordeiro que, como com 7 chifres, é onipotente perfeitamente. Ele passa segurança para a igreja, passa segurança para a eternidade, passa segurança para o universo e força e onipotência, poder completo, perfeito. Por isso, os 7 chifres. Também podemos ver aqui também que ele tinha 7 olhos nesta visão. Também podemos entender como a sua onisciência, entendendo todas as coisas, discernindo todas as coisas, a sua onisciência para discernir todo o ministério dos propósitos, todo o mistério dos propósitos daquele que está sentado no trono. Então, esses 7 olhos, eles estão significando a perfeição da onisciência do Cordeiro, para poder discernir, para poder decifrar, para poder conduzir a história e a humanidade a um fim glorioso. Vamos ao verso 7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Em algumas versões a gente pode encontrar, ele tomou o livro da mão de quem estava sentado no trono. Aqui está recebeu na NVI, mas você pode ver em outras, na King James talvez, está escrito ele tomou. Então a gente pode ver que ele tem autoridade. Ele tem autoridade porque ele é o próprio Deus. Ele tem autoridade juntamente com Deus, a mesma autoridade, pois ele chega e toma o livro, ou ele chega e recebe o livro. Podemos ver assim nessa versão, ele chega e recebe o livro. Ali Deus mostra o quão prazer ele sente no seu Filho Jesus. Como ele fala na transfiguração, nos evangelhos, quando Pedro e João e Tiago estão vendo a transfiguração, ele desce uma nuvem do céu e essa nuvem fala: eis meu Filho amado, em quem sinto prazer, em quem me comprazo. Então ali no verso 7 a gente vê que Deus tem completo prazer no Filho, tem completo prazer no Cordeiro. Pois ele simplesmente recebe o livro, ele simplesmente toma o livro, pois ele tem autoridade para isso. Vamos ao verso 8. Ao receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aqui
neste verso a gente consegue entender que faz sentido orar, faz sentido ter uma vida de oração, pois assim somos corregentes do governo universal com Cristo. Somos cooperadores, somos co-líderes desse governo universal, desse governo que já existe lá em cima, que Jesus já reina eternamente. E nós já reinamos com Ele. Então a gente tem que tomar posse da nossa alta posição nos céus, nas áreas celestes, a nossa alta posição em questão de oração, em questão de que todas as orações são ouvidas, nenhuma oração é rejeitada, o Senhor está lá, pois a gente está direcionando a nossa oração a quem tem as rédeas da história na mão. Então é muito importante, faz muito sentido orar, é muito importante isso para nós. Eu acredito que seja o que é mais importante na minha vida e na sua. A quem a gente direciona a nossa oração é quem conduz toda a história da humanidade. Então reflita nisso. Quando você for orar, quando você for se reportar ao todo Criador, você vai entender e pensar assim: eu estou direcionando a minha oração a quem conduz toda a história. Então eu tenho plena confiança de que será ouvida essa oração. Vamos ao verso 9. No verso 8 nós vemos que faz sentido orar. Aqui no verso 9 nós vemos que faz sentido evangelizar. E evangelizar fervorosamente, com paixão. Vamos ler o verso 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, irmãos, a gente pode ver que faz sentido evangelizar. Faz sentido evangelizar, pois ele já comprou com seu sangue. A palavra é clara, ele é verdadeira, inerrante. Ele já comprou. Ele comprou povos de todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. Ele morreu para isso. Está comprado. Então teremos êxito em nossa semeadura da palavra. Teremos êxito nessa tarefa. Essa tarefa, ela não há fracasso nessa tarefa de evangelização. A gente pode ver um exemplo lá em João 10, que Jesus fala assim, que ao ouvir a voz dele, muitas ovelhas que não estão no aprisco entrarão para o aprisco, ouvindo o bom pastor, a voz do bom pastor. Então, como a gente já entendeu que somos corregentes desse governo universal, a gente é corregente com Cristo, em que as ovelhas que estão lá fora ouçam a voz dele, ouçam a voz do pastor para que entrem para o aprisco. E por isso, muitas vezes, né, tem até alguns extremistas da doutrina calvinista que acredita que pessoas que levam para sua conveniência, que acreditam que não precisa evangelizar, pelo fato de que os escolhidos e os eleitos já vão ser salvos, de qualquer jeito. Mas não é bem assim, pois os eleitos eles estão aí fora, muitos eleitos, muitos escolhidos estão aí fora, mas eles precisam ouvir através de nós, que somos representantes de Cristo aqui na terra, a voz do bom pastor, para que eles possam entrar para o aprisco. Só que interessante, vamos lá ao verso 10. Interessante que já no verso 10, esta visão, esta figura de ovelha já muda. No verso 9 ali a gente viu que ele comprou com seu sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação. No 10, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então aqui a gente já pode ver que a figura de ovelha que entrou para o aprisco, a partir do momento que ela se tornou filho de Deus, se ela se agregou no reino, ela foi transformada em rei e sacerdote para reinar sobre a terra junto com Cristo.
pois você foi alcançado pela graça e hoje é um sacerdote e um rei. Pois a gente até pode ver no Velho Testamento que um rei não podia ser sacerdote e um sacerdote não podia ser rei. Mas tudo isso foi concretizado no Cordeiro. E como somos em Melquisedeque também, desde lá de Melquisedeque. E foi concretizado no Cordeiro. Então podemos ver que como somos corregentes, também somos reis sacerdotes com ele. E já reinamos com Cristo. Já reinamos com Cristo. Já somos reis e sacerdotes contra principados e contra potestades e contra ações malignas no mundo espiritual. Então, tudo isso, todo esse cenário é espiritual. Mas um dia se tornará completo. E em breve se tornará completo. Não vai demorar muito para que se torne completo. E isso está escrito aqui em Apocalipse. Que são as coisas que devem acontecer. Não são coisas que podem acontecer. Não são coisas que talvez aconteçam. Não, são coisas que devem acontecer. O Cordeiro venceu. E sabemos que faz sentido evangelizar. É um dever. Vamos ao verso 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. Eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e poder. Tudo isso, todos esses atributos devem ser consagrados a Ele. Então, irmãos, nós não podemos nunca tomar para nós, nunca tome para si esses atributos, pois tudo é dele. Deus não divide sua glória com ninguém. Você recebe tudo dele, você devolve tudo para ele. E assim o Cordeiro é adorado. Pois vemos aqui, o poder é dele. A riqueza é tudo dele. A sabedoria é dele. A força é tudo dele. A honra, colocá-lo em primeiro lugar, é dele. A glória é dele e o louvor é dele. Então, e assim o Cordeiro é adorado. Assim o Cordeiro é exaltado. Eu vou enfatizar 3 pontos aqui porque que o Cordeiro é adorado. Ele é adorado porque ele é. Ele é adorado porque simplesmente ele é. Ele é poderoso, ele é sublime, infinito, majestoso. Segundo, onde ele está? Ele está sentado, ele está no centro do trono, ele está no centro do universo, ele está no centro de todas as coisas, nas áreas celestes, em toda a história da humanidade, em toda a história do universo, em toda a história de todos os seres. Ele está no centro, ele está lá no centro do trono do Pai, do Criador de todas as coisas. Então ele tem que ser adorado. Vemos também, no terceiro ponto, o que ele fez. Ele morreu por nós. Ele não tinha pecado. Ele não precisava passar por aquilo. Mas foi feita a vontade de Deus. Ele quis que fosse feita a vontade do Pai. E assim se entregou. Ele deu a vida dele. Ninguém a tomou. Ele a deu. Pois ele tem poder para isso. Ele subiu aos céus. Ele desceu ao inferno. Tomou a chave dos portões do inferno. Salvou as almas. Ele foi para o céu glorificado. Sentou à destra do Pai. Mas ele subiu aos céus glorificado e em carne. Ele está sentado ao lado do Pai em carne. Ele está lá como nosso representante. Ele poderia muito bem ter vergonha
de estar em uma forma humana, pois somos falhos, pois não somos nada, somos miseráveis perante o Deus Todo-Poderoso, mas não. Ele se orgulha, ele se alegra de estar representando nós lá no trono, como nosso representante. E nós aqui na terra como representante do reino dele. Então vamos ao verso 13. Vemos aqui no verso 13, então. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos, sempre e sempre. Então aqui no verso 13, nós podemos ver uma adoração cósmica, uma adoração universal. Que ali a gente também no verso 13 a gente pode ver que não há mais barreiras, não há mais limitações para toda a existência adorá-lo, para todas as coisas que respiram, todas as coisas que existem, toda a matéria, todo o âmbito espiritual, todo o âmbito celestial, todas as coisas, tudo que há na terra, no céu, debaixo da terra, no mar e tudo que nele existe, em tudo que o universo existe, em todos os planetas, as galáxias, o adorando, pois não tinham mais limitações para isso. Pois não existe nada, não existe nada nesse universo, nem uma fagulha sequer, nem o inseto mais pequeno até o animal mais gigante. Não existe nenhuma coisa que não existe nada que na consumação de todas as coisas na história não reconheça que toda honra, glória e louvor é daquele que está sentado e ao Cordeiro. Para concluir, vamos ver o verso 14. Os quatro seres, então, após de toda essa adoração cósmica ao Cordeiro, ao único que é digno de abrir o livro, os quatro seres viventes disseram: Amém! E os anciões prostraram-se e o adoraram. Irmãos, nós passamos por muitas coisas difíceis. Nós passamos por muitas dificuldades em nossas famílias, passamos muitas dificuldades em nosso relacionamento de casal, a gente passa por muitas dificuldades financeiras, a gente passa por muitas dificuldades espirituais, por muitas dificuldades de modificar o nosso caráter igual ao de Cristo, transformar a nossa vida. Temos dificuldade a isso. Isso é o que temos que enfrentar diariamente. É um combate, mas é um bom combate, como diz Paulo. Então a gente também pode ver que o mundo só piora, que só tem crise, que só tem pandemia, que só tem doenças, fome, ira, guerras, e tudo piorando, e crises governamentais, e o preço de tudo aumentando. Hoje em dia, praticamente a gente só sobrevive, e cada vez está piorando, e piorando, e piorando. Mas a consolação que nós temos é que somos firmados na rocha eterna, somos firmados na pedra angular, nós somos firmados na pedra de esquina, que é o Cordeiro, que diz a palavra, que é a pedra angular. A pedra angular é podemos ver hoje em construção civil que hoje em dia são usados sapatas, né? São usados sapatos em cada canto que são quadrados enormes de concreto, mas antigamente era usado pedras enormes, de rochas enormes, lapidadas em cada esquina da estrutura que fosse ser construída. E Jesus é comparado a isso, é a base, é o fundamento de que sustenta todo o edifício, toda a nossa vida, o nosso prédio, nossa casa. Então devemos pensar de que não devemos temer. Igreja, não temas, pois o nosso futuro está nas mãos
do Cordeiro que tem a rédea da história, de quem domina tudo, de quem tem louvor e glória. Então não devemos temer o dia de amanhã, não devemos temer o nosso futuro, não devemos temer o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos, pois o Cordeiro está com o livro em suas mãos. E ele vai desatar os 7 selos e tudo será concretizado. Tudo está no plano dele, pois o livro está escrito dentro e fora, não tem espaço para adicionar ou tirar. Está tudo completo já. Tudo está descrito por Deus, pelo Criador. Então, o Cordeiro que está com o livro é o que venceu a morte, é o que ressuscitou, é o que foi dado por sacrifício a nós, mas ressuscitou, venceu a morte. E está com o controle da história em suas mãos para conduzi-la a um final glorioso, para conduzir-nos a uma eternidade. Pois tudo dará certo no final. Tudo dará certo no final. Pois foi decretado por Deus que tudo dará certo. E ele não é homem para mentir e nem filho do homem para arrepender-se. Então sabemos que se essas coisas devem acontecer, em breve vão acontecer. Se você realmente crê em tudo isso, se você realmente crê que o Cordeiro morreu por ti, se você realmente crê que toda a história está sendo conduzida por ele, se você realmente crê que ele é o único que é digno de discernir e decretar o seu próprio futuro, então busque explicar ao seu próximo e busque explicar a todos que precisam saber a razão e o motivo da esperança que habita em você. Como a gente pode ler lá em Timóteo. Eu coloquei aqui qualquer um que precisar saber o motivo e a razão da esperança que habita em você. Eu não quis colocar aqueles que perguntarem para não se tornar conveniente para nenhum de nós. Mas se me perguntarem eu vou explicar a razão da minha esperança. Se não me perguntarem, então eu não preciso. Não, mas eu coloquei aqui como todos que precisam saber a razão e o motivo da sua esperança. Pois eu acredito que todos precisam saber a razão e a esperança que habita entre nós, que habita dentro de nós. E qual é a razão e a esperança que habita entre nós? Está aqui descrito em Apocalipse. Isso aqui tem que ser motivador. Isso aqui tem que ser esperançoso. Isso aqui tem que ser o combustível para as nossas vidas, para a esperança. Porque o dia chegará, a segunda vinda chegará. E nós teremos que esperar com muita ansiedade isso. Pois a gente não deve temer, pois pode acontecer tribulações, o mundo pode acabar, o mundo pode ser destruído. Mas a gente não deve temer, porque a gente está ansioso para o casamento, a gente está ansioso para o encontro com o noivo. Então isso é lindo, cara. Muitas pessoas podem ter medo, muitos cristãos têm medo do final das coisas, das tribulações e tudo mais, mas quem tem que ter medo são os ímpios. Quem tem que ter medo é o nosso inimigo. Quem tem que ter medo são os demônios. Quem tem que ter medo é o mal, pois o mal não triunfará o bem. O ímpio não triunfará o crente. A piedade não triunfará a maldade. Desculpa, a maldade não triunfará a piedade. Então podemos ter certeza disso. Então não devemos temer, pois somos santos, somos eleitos e escolhidos por Deus para reinar eternamente com Ele. E o mais importante para nós não pode ser a eternidade, pois de que valeria a eternidade sem o noivo? De que valeria a eternidade sem a presença daquele que a criou? Então a eternidade não pode ser o mais importante para nós, porque muitos cristãos às vezes pensam assim: eu quero a salvação, eu quero a eternidade, eu quero chegar e ser eterno. Mas isso é um pouco egoísta, pois no nosso coração
e de todo o nosso ser, a gente tem que desejar eternamente estar ao lado de Cristo, eternamente estar junto com Deus. Isso que tem mais valor. Tem um pregador dos Estados Unidos que fala que a eternidade sem Cristo, ele prefere viver no inferno do que a eternidade sem Cristo. E isso fez muito sentido para mim. Pois nós devíamos preferir viver no inferno, ardendo no fogo, sofrendo pelo resto da eternidade, do que viver a eternidade sem Cristo, a eternidade sem Ele presente. Então, temos que visar o nosso principal objetivo de maior valor, a presença de Cristo, a presença do Cordeiro eternamente. Então é isso que tem que ter valor para nós, a eternidade na presença do noivo. Na presença do Cordeiro amável, na presença daquele que é manso e humilde, na presença daquele que é poderoso e glorioso, na presença daquele que é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Amém, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por toda a palavra que o Senhor traz a nós, Pai, como revelação, Senhor. O Senhor fala diariamente conosco através da sua palavra, Senhor. O Senhor é claro, tudo que o Senhor quer falar conosco está aqui, Senhor. Nos ajuda, Pai, a discernir, Deus. Nos ajuda a compreender, Pai, mais a sua palavra, Pai. A sua palavra que é o próprio Cordeiro, que é o próprio Filho, que é o próprio Jesus, Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, tudo apontado para Cristo, Senhor. O Senhor quis isso, Pai. O Senhor quis isso como propósito para a humanidade, Deus. Queremos, Pai, diariamente, Pai, conseguir força do Seu Espírito Santo para aplicar na prática em nossas vidas a Sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por nos trazer essa palavra hoje, Pai. Obrigado, Pai, por nos proporcionar mais uma porção do entendimento dos Seus objetivos, dos Seus propósitos, Deus. Do Seu futuro para nós, para a igreja. Do Seu futuro para a eternidade, Pai, pois isso que tem que ser o combustível do nosso bom combate, da nossa perseverança aqui na terra. Que nós consigamos, Pai, chegar até no fim dessa corrida, Pai, guardando a fé, Pai, e perseverando, Senhor, perseverando em Seus decretos e Seus princípios, Pai. Que o Senhor sempre esteja conosco, Deus. Não vire o Seu rosto para nós, Pai. Não vire Suas costas para nós, Deus. Não vire os Seus olhos para nós, Pai. Por favor, volte os Seus olhos para nós. Volte os Seus ouvidos para a nossa igreja, Pai. Receba a nossa oração como incenso suave em Seu trono, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe, Pai. Que nos cure, nos limpe. Nos transforme, Deus. E nos dê um ótimo domingo com nossas famílias, Pai. Que o Senhor nos leve em segurança até as nossas casas, Pai. E guarde a nossa mente e o nosso coração em segurança para que não caiamos em tentações, Pai. E livre-nos do mal, Senhor. Pois és o Teu reino e a honra, a glória e louvor para todos sempre e sempre. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém.